Olha, ela sabe tudo sobre direito previdenciário e esclarece as nossas dúvidas. Patrícia Evangelista. Ai, Patrícia pediu pra gente conversar sentada. Estamos de Tudo bem? listadinha, tudo. E você? Nós duas combinamos hoje. Ai, pediu pra conversar sentadinha. O assunto já é difícil, se a gente fica de pé, piora, né? É um assunto árido e que precisa de um profissional que destrinche tudo pra gente, né, Patrícia? Muito importante a gente estar falando sobre isso, porque assim, é uma dica muito preciosa, né? Nós estamos com a reforma da Previdência Nossa, não se fala em para outra ser coisa. votada, não se fala em outra coisa, só que ao mesmo tempo, nos bastidores, tudo que eles estão podendo mudar através de lei ordinária federal, medida provisória convertida em lei, está sendo alterado e tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. Muitas alterações nos benefícios previdenciários feitos através de medida provisória convertida em lei. E muita coisa mudou que as pessoas não sabem porque só estão com foco nos requisitos para aposentadoria. Mas benefícios de auxílio-doença sendo modificado. Ah lá. Tudo auxílio reclusão na vida do cidadão, da sim, cidadã. no dia a dia, No dia a dia. no benefício, na garantia da sobrevivência. Então é muito importante a gente estar pontuando todas as medidas que foram revisadas através dessa medida provisória que foi convertida em lei. Tá, então vamos começar com a doutora Patrícia Evangelista respondendo as perguntas. Primeira pergunta. Irene, tive concedido auxílio acidente agora, no começo de junho de 2019. E, por tal motivo, gostaria de saber se mantenho a qualidade de segurada enquanto estiver recebendo o benefício. Pois é, não mantém mais. Ah lá. Essa é a grande questão. Então, nessa medida provisória que foi convertida em lei, você não mantém mais. Então, o auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório. Ele é aquele benefício que a pessoa recebe 50%, pode continuar a trabalhar. Ela vai receber aquele benefício porque ela ficou com uma sequela definitiva que reduziu a capacidade para o trabalho. Antigamente, o auxílio acidente valia como... Se você está recebendo esse benefício, você está mantendo a sua qualidade segurada. Então, agora, a pessoa Mudou. que só recebe auxílio acidente e não está trabalhando e não está pagando para a Previdência Social, vai ter que contribuir. Porque senão ela não mantém a qualidade segurada. Então, ela está recebendo auxílio acidente. Ela adquire um outro problema de saúde, ela não é mais considerada com qualidade segurada. Então, ela tem que continuar a recolher enquanto ela recebe auxílio acidente. Perfeito. Mais uma pergunta. Alexandre. Vivi em união estável com minha companheira por 5 anos. Porém, ela veio a falecer recentemente. Vou dar entrada no benefício de pensão por morte e, para isso, separei documentos em comuns de mais ou menos 1 ano atrás. Essa documentação é suficiente para ter o meu benefício concedido? Então, não é suficiente, Alexandre. Por quê? Porque nessa medida provisória, que foi convertida em lei, eles estão exigindo que você faça a prova da união estável pelo menos dos 2 últimos anos da convivência marital do casal, né? E aí é só documentação, não vale foto, não vale nada? Então, para efeitos de INSS, foto não tem validade. Eles necessitam de documentos, ou seja, prova contemporânea ao período que você efetivamente estão juntos. Tais como conta conjunta aberta num banco ou uma conta poupança, algum imóvel que vocês tenham comprado juntos, o reconhecimento de uma união estável em cartório, comprovantes de residência em comum. Por isso que é bom fazer o reconhecimento da união estável em cartório. Muito importante. E muitas pessoas deixam, e não é caro, né? Não dá trabalho. Precisa de 2 testemunhas apenas e às vezes você facilita muito, porque você não dá um problema para quem fica, né? Porque você falece e você acaba deixando um pepino para a pessoa resolver, porque ela vai ter que unir todos os documentos para fazer a comprovação, como quando você já poderia deixar em vida isso, não é? Se não tem conta em conjunto, se não comprou nenhum imóvel, nenhum bem como um carro e tal, você não tem como comprovar. Não é verdade? Fica mais difícil. E as pessoas mais simples, Regina, têm uma dificuldade maior ainda. Porque as pessoas que têm um poder aquisitivo ainda menor, que muitas vezes moram informalmente, em lugares que ainda não, né? Então aí elas têm uma dificuldade muito maior para fazer a comprovação dessa união estável. Então por isso que a gente deixa esses aconselhamentos
e que a pessoa agora vai ter que comprovar os dois, pelo menos os 2 últimos anos. Porque senão ela vai ter o benefício limitado a um tempo, para receber 4 meses. Então, assim, por isso que você tem que guardar toda a documentação que você tiver da união estável para você não ter problema depois do falecimento. Perfeito. Essa foi a pergunta do Alexandre. A próxima pergunta é do Renato. Faz 6 anos que não contribuo com o INSS. Gostaria de saber por quanto tempo tenho que contribuir para retomar a minha qualidade de segurado agora com a vigência dessa nova lei. Então, vamos pegar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Para ter direito ao auxílio doença normal, que é aquela pessoa que vai provar que tem uma incapacidade total e temporária para o trabalho, você tem que ter 12 meses de recolhimento, né? 12 contribuições, né? 1 ano. Aí o que acontece? Na lei anterior, bastava perdi a qualidade de segurado, para readquirir, eu precisava cumprir 1/3 da carência, que eram apenas 4 meses. Perfeito. Tá? Agora você tem que pagar metade. Então, em vez de 4 meses, 6 meses. Então, 2 meses a mais. Para o auxílio doença. Para o auxílio reclusão, por exemplo, a pessoa tem que ter contribuído 24 meses antes de ser presa. Então, muita coisa mudou com essa medida provisória e as pessoas não estão sabendo. Já mudou. Já mudou. A medida provisória foi convertida em lei e já está valendo, já está no ordenamento do INSS. Já está valendo a legislação. Nossa, então já está em vigor. Você tem que ficar estudando o tempo todo. Toda hora. Quando eu estou aprendendo, até para mim, que sou uma operadora do direito, estudiosa, quando eu consigo entender uma situação, já muda de novo. Então, assim, tá difícil de acompanhar esse ritmo desenfreado das alterações da Previdência Social. Tá. Seguindo. Já foi do Renato, né? Lúcia, como fica a questão do pedido de pensão por morte para o menor de 16 anos, agora com a nova lei? Ouvi dizer que terá um prazo para requerer e ter o benefício concedido desde a data do óbito. É verdade? Olha só, é verdade e é importantíssimo. Por quê? O menor, antigamente, mesmo que ele não desse entrada no pedido de pensão por morte, ele, quando fosse dar, ele teria direito a receber todos os atrasados, porque ele era considerado menor. Perfeito. Nessa nova legislação, ele tem 180 dias para dar entrada no benefício. E se der após o prazo dos 180 dias, 6 meses? Só vai ter direito, depois de 6 meses, só vai ter direito do requerimento em diante. Não tem mais o direito de receber os atrasados. Entendeu? Nossa, ficou mais puxado, né? Vamos pegar um exemplo que eu acho que é bem importante. Vamos supor... pessoas que tenham tido filhos, assim, 2, 3 filhos e que não moram juntos. E que aquela pessoa só descobriu que o outro faleceu depois de 2, 3 anos que o pai faleceu. Que isso é muito comum na sociedade brasileira. E aí, como ela era menor, considerada menor, incapaz, impúbere, que a gente chama, quando ela fosse dar entrada, ela recebia todos os atrasados, não teria problema nenhum. Agora não, ela tem 180 dias. Então, que ela descobriu o falecimento ou o óbito 2, 3 anos depois, perdeu o direito de receber. Entendeu? Só vai ter direito ao benefício do momento que requerer em diante se passar os 180 dias do óbito. Tá. Não tem jeito, tá? Mais uma. Epifânio, tenho 54 anos de idade e 34 de contribuição. Olha, é muito tempo de contribuição, hein, doutora Patrícia? O que essa reforma muda na minha aposentadoria? Então, se a reforma for... A medida provisória não tem nada sobre regras de aposentadoria, porque regras de aposentadoria tem que estar previsto no texto constitucional. Que ainda não foi aprovado. Que ainda não foi aprovado. Mas no caso dele, ele está com o pezinho na aposentadoria, porque já está com 34 anos de contribuição. Ele tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição para ter direito ao benefício, né? Então, ele já está ali. O que pode acontecer? Se ele ainda não houver implementado os 35 anos, ele não tem direito adquirido. Então, ele pode estar na regra de transição que vai ou não ser aprovada na reforma da Previdência. E agora, eles estão emendando novamente a reforma da Previdência e parece que vão ter 5 regras de transição. Nossa. 5 regras, por falta de 1, 2, 3, 5. Cada caso um caso. Cada caso um caso. Então, quanto mais próximo da aposentadoria e maior idade a pessoa tiver, menor é o tempo que ela vai ter que cumprir até se aposentar. Até se aposentar.
Tá? Então, se a reforma for aprovada antes de ele completar os 35 anos, ele cai na reforma, mas na regra de transição. Supondo que o Epifânio complete 35 anos de contribuição aqui, mês que vem ou outro, é interessante que ele já peça a aposentadoria dele? Então, na verdade, a gente sempre aconselha uma coisa. Isso, a pessoa, quando preenche os requisitos da lei vigente antes da reforma da Previdência, ela possui direito adquirido. Ou seja, eu preenchi as regras daquela lei que estavam vigorando. Se reformou depois, tem que ser respeitado aquele direito meu que eu já vi implementado. Mas, né, alguns profissionais entendem que tem que concluir o ato jurídico perfeito, que é fazer o protocolo da aposentadoria. Eu acho que juridicamente existe uma grande discussão e que se a pessoa preencher os requisitos, ela tem direito adquirido, mesmo que ela não tenha feito o protocolo ou o agendamento da aposentadoria, tá? Dá para brigar sim, porque ela preencheu e eu acho que a reforma da Previdência é obrigada a fazer o cálculo na lei anterior e na lei nova e propiciar a pessoa optar pelo melhor benefício, tá? Mais uma pergunta. É complicado, né? Ainda bem que vem Patrícia explicar pra gente. Recebo LOAS. Minha dúvida é, caso seja constatada alguma irregularidade no meu benefício, poderei me defender ou terei o meu benefício cassado de pronto, cessado de pronto? Então, na verdade, o benefício previdenciário, seja ele qual for, o LOAS é conhecido como LOAS porque é um amparo ao idoso, ao deficiente. Ele é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social, por isso que ele é conhecido como LOAS, né? Na verdade, ele é um benefício de caráter assistencial, é uma ajuda de custo do governo que, coincidentemente, é um salário mínimo, então as pessoas pensam que estão aposentadas, na verdade ela recebe uma ajuda de custo do governo, né? Porque esse independe de contribuição, não é uma aposentadoria, né? Mas ele é concedido pelo INSS, embora assistencial, ele é concedido pelo INSS. E todo o benefício concedido pelo INSS é um processo administrativo, é um ato administrativo, que tem as formalidades para ser concedido e tem as formalidades para ser destituído. Então, quer dizer, o INSS não pode, a bel prazer, ir lá e cortar o benefício, ele tem que dar o direito de defesa. E nessa medida provisória nova, eles entendem que a pessoa tem um prazo de 30 dias para apresentar a defesa, se for um trabalhador comum, e 60 dias se for trabalhador rural. É um prazo razoável? Olha, não, nem tanto, porque muitas vezes, vamos supor o seguinte, foi constatada uma irregularidade no benefício, porque o INSS entendeu que tem um vínculo empregatício seu que está irregular. Tá, ótimo. Vamos pensar que a pessoa tem que procurar essa empresa, localizar onde ela está sediada, verificar na junta comercial com quem tem que falar. Com quem tem que falar, ir no departamento pessoal, conseguir achar nos arquivos mortos, no arquivo muito antigo daquela empresa, onde está localizada a documentação, se ainda tem cópia da ficha de registro, rescisão contratual. Então, às vezes, por mais que pareça 30 dias um período estendido, mas não é. Na prática, para você correr atrás de documentos, eu acho que é um tempo muito curto para que a pessoa consiga manter um benefício junto à Previdência Social. Tá. Acho que tem mais uma. Vamos ver. Rita. Meu marido trabalhava registrado faz 2 anos e 3 meses e foi preso. Ele era segurado de baixa renda. Tem o direito ao auxílio reclusão? Então, os dependentes de segurado de baixa renda, que são aquelas pessoas que recebem até um limite, né? Se tiverem contribuído por 24 meses, tem direito. Então, se ele trabalha há 2 anos e 3 meses, ele tem praticamente 27 contribuições. Como precisa de 24, terá direito sim a receber. Pouco, né? Os dependentes têm direito a receber o auxílio reclusão. Por pouco. Tem disponibilidade para comer um docinho da Dalva Delícia? Claro! Então pronto. Então Patrícia também vai ficar conosco. Mas antes, o e-mail da doutora Patrícia. sosprevidenciario@uol.com.br. SOS Previdenciário, tudo junto. sosprevidenciario@uol.com.br. Mas aí na mesa eu vou pedir para você dar de novo o seu, tá bom, perfeito. Seu e-mail. Obrigada desde já, meu amor. Eu não ia falar que não precisava levantar. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Até daqui a pouco na mesa, então.